Eu sou Darcy Bolandi, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, nosso entrevistado é o Dr. Marcelo Bragança dos Reis. Ele é coordenador de onco-ortopedia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E o tema de hoje será os direitos do paciente com câncer. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, doutora Darcy. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estarmos debatendo e transmitindo informações de utilidade pública dentro dessa minha área de atuação, que é a oncologia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito, a ouvidoria agradece muito a sua disponibilidade de vir aqui para levar a cidadania, né, para o nosso público. Doutor Marcelo, o câncer é comum? Sem sombra de dúvidas. O câncer, na verdade, é um conjunto de doenças muito frequentes. E o que vem acontecendo é que, com o aumento da expectativa de vida dos pacientes, ou seja, o ser humano vivendo mais, a gente tem uma incidência maior dessas doenças. Algumas estimativas dizem que cerca de 50% dos homens e até 1/3 das mulheres podem desenvolver a doença ao longo de sua vida. É algo bem frequente. Entendi. Na verdade, o que vem a ser o câncer, doutor? Isso, doutora. O câncer, na verdade, é um conjunto de doenças que tem algumas características em comum. São duas características principais do câncer. São elas. Uma é a propriedade, ou seja, a característica de proliferação celular em determinado tecido. É uma proliferação celular desordenada, são células crescendo em determinado órgão, junto com uma outra característica, que é a capacidade de algumas dessas células saírem desse local que elas estão crescendo desordenadamente, chamado tumor primário, caírem na circulação sanguínea, disseminarem, se implantarem em outros órgãos, a chamada metástase. É sinônimo para câncer, neoplasia maligna, tumor maligno, tudo isso é igual a câncer. Entendi. Então, a diferença entre câncer e tumor é que o câncer seria, no caso, um tumor maligno, é isso? Isso, um tumor maligno pela capacidade de produzir metástases. Existem tumores benignos e os tumores malignos são os que têm potencial de se disseminar, exatamente. Entendi. Eu sei, doutor, que o senhor está confeccionando, né, elaborando uma cartilha para o cidadão sobre exatamente os direitos, os principais direitos do paciente com câncer. Então, feita essa pequena introdução, e óbvio que a sua especialidade é ortopédica, né? E muitas pessoas não sabem que também é possível, né, se desenvolver um câncer ósseo, não é isso? No osso, na articulação, em tecidos ao redor, músculo, tudo isso pode ser sede de tumores malignos e benignos, sim, realmente. Entendi. Então vamos lá para quais são esses direitos, doutor, que o portador de câncer possui? Existe uma série de direitos que o paciente portador de câncer possui relacionados tanto à assistência à saúde quanto a questões previdenciárias, fiscais. Mas quando a gente está falando de direito do paciente com câncer, a gente não está restringindo. Claro que esse paciente tem os direitos de todos os cidadãos. A gente está mencionando, né, direitos específicos relacionados de alguma forma ao câncer. Eu costumo dividir para os meus pacientes, né, para facilitar o entendimento, da seguinte forma: os direitos à assistência à saúde, que todo cidadão inserido no SUS tem, a Constituição Federal prevê, né, o direito à saúde a todos os indivíduos, sendo dever do Estado. Direitos relacionados diretamente ao câncer, doutora, mas não necessariamente exclusivos. Direitos relacionados pela condição câncer, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda durante a aposentadoria, o início do tratamento dentro de um prazo estipulado por lei,
E outro setor dos direitos, que eu chamo esse terceiro grupo de direitos, são direitos que provêm não diretamente da doença, câncer, mas de uma condição que o câncer leva, uma consequência do câncer. Então é importante estudar cada caso para avaliar se o paciente, tanto da forma jurídica quanto da forma da medicina, preenche os requisitos para determinados direitos. E existe um prazo, doutor, para que o SUS inicie esse tratamento do portador de câncer? E sem sombra de dúvida, há uma previsão legal que diz que o paciente portador de câncer deve ter, dentro do SUS, seu primeiro tratamento iniciado num prazo de até 60 dias após a emissão do laudo histopatológico, após a assinatura desse laudo. O que é isso? É o resultado da biópsia. Então, e também num prazo menor, se for necessária a urgência do tratamento. Então, existe esse prazo, sim. Mas aqui há uma questão, doutora. Não resta dúvida que isso é um avanço muito grande, né? Iniciar o tratamento dentro de um período de 60 dias, isso é ótimo, é um avanço muito grande, mas infelizmente essa lei, ela não prevê uma fase que antecede o tratamento, que é a fase do diagnóstico. Felizmente, nas instituições que eu trabalho, a gente consegue tratar o paciente dentro de 60 dias, sem sombra de dúvida, iniciar o tratamento. Mas a gente vê muito na nossa prática, né, diária, o diagnóstico sendo retardado. Não é incomum a gente receber pacientes que estão rodando pela rede pública sem o diagnóstico até conseguir o atendimento do especialista. Então aqui vai uma sugestão para os legisladores, como por exemplo, né, que o paciente com suspeita de câncer tenha os seus métodos diagnósticos realizados num período curto também, como por exemplo 60 dias. Mas sem sombra de dúvida essa lei é um grande avanço nesse sentido. Entendi. Então, o diagnóstico é fundamental, obviamente, para poder iniciar o tratamento. E quanto mais rápido se iniciar esse tratamento, a chance de sucesso, de cura... Mas o diagnóstico também. Entendi. O diagnóstico é o principal para que essa pessoa tenha acesso, né, ao tratamento, né? Exatamente. E se passar esses 60 dias, doutor, e ele não conseguir, né? Isso é comum, infelizmente, para outros tipos de doença, né? A pessoa tem o diagnóstico na mão e não consegue. O tratamento. Acho que uma possibilidade, né? A primeira tentativa acho que é resolver isso internamente, se o tempo, né, permitir, se a urgência do caso permitir, resolver essa questão internamente no hospital, se for um hospital de oncologia. Se o paciente ainda não estiver vinculado a um hospital de oncologia, o passo é recorrer à Secretaria Municipal de Saúde, porque atualmente o fluxo de regulação de pacientes para cada especialidade é feito de forma local, num município que indica o local de adequado atendimento. Acho que essas são as primeiras etapas, antes de pensar numa questão judicial. Então, a primeira reclamação, vamos dizer assim, seria junto à Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro dentro do hospital, né? Mas pode ser o caso do paciente ainda não está vinculado a um hospital que trate. Entendi. Né? Se for um hospital que trate, capacitado a tratá-lo, sim, dentro do hospital. E se já tiver reclamado a secretaria e não conseguir nada, continua a situação se agravando e o paciente sem uma resposta? Sem um tratamento, né? Isso é um problema. Aí eu acho que entra a atuação de vocês, defensores públicos. Acho que o paciente deve recorrer a um órgão legitimado a propor uma ação, quer seja advogado para os pacientes hipossuficientes, a defensoria pública, que dentro da sua competência estadual, acredito ser um órgão de grande valia nesse sentido. Certo. E se tratando de hospital da rede federal, teria no caso que ser a Defensoria da União, né? E a questão dos medicamentos, doutor, como é que fica o acesso a esses medicamentos para tratamento? A gente, né, considera, né, isso garantido, assim como foi pela Constituição Federal, que todo paciente tem direito a tratamento, desde que requeira, ou desde que seja indicado o medicamento, a previsão de que esses medicamentos sejam fornecidos de forma gratuita, ou seja, a assistência farmacológica faz parte da assistência integral à saúde, que é direito de todo cidadão. E faz parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento.
Doutor, é exatamente por eu saber que o senhor está preparando essa cartilha, né? E tem que dar os parabéns ao senhor. O FGTS, o cidadão pode sacar o dinheiro do FGTS para fazer o tratamento? Sim, existem alguns casos previstos em lei em que é possível a antecipação, o resgate do FGTS, PIS, PASEP e o câncer, né, o diagnóstico de câncer é uma das previsões legais. Então, o paciente pode requerer a antecipação do FGTS, PIS e PASEP portador de câncer. Não só o paciente, né, tendo a doença, assim como se ele tiver também familiares dependentes nessa condição, pode requerer a antecipação do FGTS. Sim, o senhor falou na questão do aposentado, né, da questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda para o portador de câncer é só com relação à aposentadoria dele ou a pessoa que é pensionista, que é reformado, no caso de militar, ele também faz jus a essa isenção? Isso, também faz jus, sim. A isenção do imposto de renda relacionada, né, ao diagnóstico de uma doença grave, nesse nosso caso, o câncer, ela se estende aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Porém, a gente deve lembrar, né, que indivíduos que estão em atividade, trabalhando normalmente, não têm direito. E mesmo se o diagnóstico da condição for feito após a aposentadoria, o paciente tem direito a essa isenção tributária. E tanto faz ele ser um profissional liberal, ou como se diz popularmente, com carteira assinada, vinculado à empresa, ele faz jus da pode mesma ser forma. profissional liberal, funcionário público, desde que receba proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. E ele está obrigado a apresentar a declaração anual? Na verdade, essa é uma questão, né, tributária, né, médica, mas é muito importante para não deixar essa margem de confusão, doutora. Né? O que eu falei realmente foi a questão tributária. A isenção tributária não significa a isenção na responsabilidade de apresentar a declaração. Se ele preenche o requisito de necessidade de entrega da declaração, ele tem que entregar a declaração, porém, determinados proventos serão isentos. Porque também tem a situação, doutor, da pessoa, enquanto está sob tratamento, né, eu acredito que deva ter o laudo para que possa conseguir essa isenção. Somente o portador de câncer que ainda está em atividade. Exatamente. Não são que ele pode se curar também, né? Isso, não são todos os cânceres, principalmente os de pele menos agressivos, realmente não conferem tanto esse direito. Então é necessário que o paciente obter esse benefício, fazer um requerimento à fonte pagadora, à instituição que pague sua aposentadoria, no caso, ele vai passar por uma perícia médica oficial, quer seja do município, INSS, federal, e vai apresentar laudo histopatológico que confirme a doença, vai apresentar um laudo detalhado do médico que o assiste, detalhando exatamente o que a senhora falou, né? Ou seja, a atividade da doença e a perspectiva do tratamento para a concessão do benefício nessa perícia autorizada. Não sei se o senhor já pesquisou, mas e se indevidamente tiver sido descontado dessa pessoa, né, esse portador do câncer, o imposto de renda, ele pode pleitear o ressarcimento, né? Você pode receber de volta assim da seguinte forma, né? Esse benefício de isenção tributária, ele pode ser retroativo num prazo de até 5 anos atrás, mas ele vale para a data do diagnóstico. Se o diagnóstico tem, por exemplo, né, 2 anos, foi há 2 anos atrás, e nesse período ele já era aposentado e foi descontado o imposto de renda, é possível a restituição desses valores, sim, com certeza. E o paciente portador de câncer também tem prioridade na devolução do imposto de renda? Tem prioridade na devolução do imposto de renda, se tratar de um processo administrativo, né, um trâmite administrativo que prioriza algumas questões, como, por exemplo, o paciente portador de câncer recebe mais rápido a E se esse portador de câncer ele tiver um financiamento imobiliário?
O que acontece é que existe uma possibilidade de quitação de financiamento imobiliário não relacionado diretamente ao câncer. Ele está relacionado a uma invalidez total e permanente decorrente da doença. Então, não é requisito o câncer para a quitação de um financiamento imobiliário, mas sim decorrência da doença. Se o paciente for incapaz para o trabalho, geralmente parece que todos esses sistemas de financiamento, instituições sérias, têm um seguro acoplado a isso, que prevê essa quitação. Entendi. E quais outros benefícios, por exemplo, de compra de veículo, ele tem isenção tributária? Isso, paciente com câncer que tem uma limitação física, novamente, não é o diagnóstico da doença, mas uma consequência da doença, como por exemplo, uma incapacidade física para dirigir veículos normais, aqueles pacientes necessitam de veículos adaptados, especiais, tem uma isenção em determinados impostos, pode adquirir o veículo com um custo mais baixo. Perfeito. Doutor, nosso internauta, com certeza, ele foi muito beneficiado hoje com a sua orientação, a sua explicação, não só ele tendo consciência do que é o câncer e consciência dos direitos que ele possui para exercer plenamente a sua cidadania. Para finalizar, eu pergunto, o senhor quer falar mais alguma coisa, alguma advertência, algum outro direito que não lhe foi perguntado? O senhor quer esclarecer mais alguma coisa? Eu queria mencionar um direito que eu até tomei conhecimento e fui estudá-lo a partir de demandas de pacientes de consultório, advogados, que pediam, doutor, me dá um laudo porque eu tenho um processo judicial. Então, o senhor me dê um laudo, por favor, para explicar. Eu fui atrás disso, né, que se chama andamento judicial prioritário, ou seja, a prioridade na tramitação de processos tanto judiciais quanto administrativos, que indivíduos maiores de 60 anos têm, pacientes portadores de doença grave. Eu já fui solicitado a isso, fui realmente buscar isso que eu queria acrescentar. E eu gostaria muito de também deixar uma mensagem, tanto para os pacientes, quanto para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor. O doutor Marcelo, mais uma vez dizendo, ele é coordenador, não é isso, doutor? Coordenador de cirurgia oncológica ortopédica, né, tratamento de tumores ósseos. Do Hospital Universitário Clementino Faraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, ainda jovem, né, já com toda essa carga de conhecimento, né? Isso. Eu que tenho o prazer de estar aqui presente, né, contribuindo com essas informações nessa instituição que eu respeito muito, de grande credibilidade e importante atuação, né, tanto na área jurídica quanto social. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar debatendo isso. Ótimo. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que você ainda tenha, passe uma mensagem para ouvidoria.dpge@gmail.com e o doutor irá tirar suas dúvidas. Muito obrigada e uma boa tarde para todos.